Olá a todos, irmãos, eu sou o Cosme, né? Aqui a gente está no canal Reavivamento Caxias e hoje nós vamos falar de um tema muito importante da Palavra de Deus, que a Bíblia revela, né? Que cada um de nós, você aí, eu, cada um de nós vamos estar perante o trono de Deus. A Bíblia revela que é uma visão que tem o próprio apóstolo, né? Apóstolo João teve essa visão, né? Em que cada um de nós vamos estar perante o trono de Deus. E a gente vai ler aqui na palavra de Deus, que está em Apocalipse. Só que antes de abrir essa palavra, ela é uma palavra santa, como fala lá em João, né? Capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É uma palavra santificada por Deus, uma carta de amor que Deus deu para cada um de nós. Então vamos orar para abrir a palavra de Deus e começar a estudar e ver esse versículo em que fala que nós estaremos perante o trono de Deus. E para poder abrir essa palavra nós temos que orar, pedir a orientação ao Espírito Santo de Deus que nos guia pelo caminho da verdade e da vida. Oremos. Senhor Deus, dê permissão aqui que a gente abra a tua santa palavra. Cuide de cada um de nós, das pessoas que estão ouvindo aí do outro lado, de mim, da minha família, dos nossos familiares. Proteja cada um de nós, nos dê sabedoria, nos perdoe e nos batize com o teu Santo Espírito. Nesse exato momento invocamos o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onisciente, onipresente, onipotente. Nos dê sabedoria para abrir a tua santa palavra, em nome de Jesus que reina para sempre. Amém. Irmãos, agora nós estamos preparados para falar da palavra de Deus, irmão. Creia nisso. Então eu vou abrir aqui, ó, a palavra de Deus, que está escrita aqui, ó, né? Ela está escrita em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, tá, pessoal? Então estou abrindo aqui a Bíblia. A gente já está chegando aqui no livro de Apocalipse, né? E está aqui, ó, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, em que diz assim, eu vou lendo aqui a palavra de Deus, a gente vai comentando, né? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Sabe por quê, irmãos? Que se fugir o céu e a terra, por quê? Porque nós somos pecadores, assim como Moisés, quando estava subindo lá no monte para falar com Deus, e que o povo foi com ele. Quando chegaram lá querendo falar com Deus, disse: não, Moisés, sobe você, e de que Deus falar, a gente vai atender. Mas não atenderam, fizeram sim um bezerro de ouro, porque eles ficaram com medo da presença, de estar na presença de Deus, porque não estava santificado na palavra de Deus. Mas aqui, você aí do outro lado, está buscando, está santificando na palavra de Deus, porque está estudando e buscando a palavra de Deus. Então a gente continua aqui, né? Eu li somente o primeiro versículo, o versículo 11, que diz que se viu um grande trono branco, o trono do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em quem vai dar sentença a cada um. E diz assim, no 12, vi também os mortos, tá vendo, pessoal? Vi os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Tá vendo? João viu, sabe quem? Você, viu eu, viu outras pessoas, quem? Já morto. Porém tem um detalhe, se Cristo voltar agora, nem sequer eu passo pela morte. Mas quantas pessoas já morreram e estão morrendo constantemente, né? Então, cada um de nós vamos prestar conta perante o trono de Deus. Então, está perante o trono de Deus e prestando conta para o próprio Deus para receber a sua sentença. E diz aqui, ó, o 12, vi também os mortos grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, tá? Então, ele abriu o livro da vida, e aquele que não foi encontrado no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então, tem um livro da vida, mas como tem outros livros também. Quem está no livro da vida? Aquele que obedece à vontade do Senhor, aquele que luta para fazer a vontade de Deus, que se esforça, porque desde João Batista até a volta de Cristo, o reino dos céus é tomado através de esforço. Você tem que se esforçar para conseguir chegar mais próximo de Cristo. E como é que eu me esforço? É através da palavra de Deus. É pregando a palavra de Deus, buscando conhecimento na palavra de Deus. Assim tanto como o homem como a mulher, se santificando. Para quê? Para que eu possa pregar a palavra de Deus com autoridade. Não que saia da minha boca saído automaticamente o que eu estou falando, mas sendo o que está saindo da minha boca, seja inspirado pelo próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo falando através de mim.
e através de você também que entrega a vida a Deus. Porque a própria palavra de Deus fala que não há nem sequer um justo na terra, mas também a própria palavra de Deus fala que o próprio Deus, ele olha do trono dele e olha para você e para mim e diz: tu és justo, mesmo sendo um pecador. Então, a gente luta para ser justo, sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo habita em nós, irmãos, nós passamos a ser justos perante a Deus, porque passamos a fazer a vontade de Deus de acordo com a vontade e o querer de Deus. E esse livro é o livro da vida, em que eu e você temos que estar lá. Para quê? Para morar nas mansões celestiais junto com Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Onipotente, o Onipresente e o Onisciente. O Onipotente porque ele tem todo o poder, e o Onipresente porque ele está aqui, está no Japão, está nos Estados Unidos, está em tudo que é lugar. O nosso Deus, ele está em tudo que é lugar. Pode ter certeza, irmão. E é o onisciente. Ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, sabe o presente, o passado e o futuro. Tenha certeza disso, irmão. E a própria Bíblia fala, né, que os mortos, viu? Os mortos, João já viu a multidão perante o trono de Deus. E você aí do outro lado, assim como eu, cada um de nós vamos prestar conta a Deus. Uma das coisas mais terríveis na palavra de Deus, em que você pode até me chamar de louco, mas que fala que é terrível, é que Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Você pode pensar que eu estou falando loucura aqui, mas uma das coisas mais terríveis na Bíblia, que fala que Deus é amor. Sabe por que eu falo terrível? Não é porque simplesmente Deus é aquele Deus que vai e passa a mão na cabeça da gente, não. Sabe por quê, irmão? Porque se você estiver em pecado, ele passa a ser terrível para você. Porque Deus é amor, mas também é justiça. E por ser amor, ele vai fazer justiça. Você acha que ele não vai fazer justiça com aqueles milhares de pessoas que Hitler matou? As pessoas que estão abortando constantemente? Deus é amor, ele se alegra quando um pecador se converte, entrega a vida a Deus, tem festa no céu. Mas por ele ser amor, automaticamente ele é justiça. E imagina, irmão. Deus é amor. Imagina o quão terrível vai ser para aqueles que não querem estar com Deus, para aqueles que não querem adorar a Deus, porque Deus é amor infinito e poder e glória e misericórdia. Por isso que ele é o único digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Somente ele, irmão. Então, você não queira receber a ira de Deus, irmão, porque Deus é justo, porque perante o universo, quando Deus mandar praga dele, mandar pegar aquela pessoa que blasfemou contra Deus e jogar no lago do fogo, ele vai estar fazendo, sabe o que? Vai estar mostrando o amor dele. Sabe por quê? Perante o universo. Porque aquele que não quer nada com Cristo, que só quer deturpar a palavra de Deus, fazer comércio da palavra de Deus, fazer as coisas erradas, não pode estar na presença de Deus. E por não estar perante a presença de Deus, ele vai ser destruído, porque não vai estar com o seu nome aqui, ó, escrito no livro da vida. Continuando, né? Deu mal aos mortos que nele estava, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Tá vendo, irmão? Um por um vai ser julgado segundo as nossas obras. Mas obras não salvam ninguém. A própria palavra de Deus fala que nós somos salvos mediante a fé, como está escrito em Romanos. Mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Então, por que ele fala que nós seremos julgados pelas obras? Porque tem o livro das obras boas, mas também tem o livro das obras ruins. Quem faz as obras má é da parte do inimigo, mas quem faz as obras boas está com Deus. Porque a palavra de Deus fala que existe somente um bom. Quando Jesus fizer a pergunta para Jesus: Senhor, tu és bom? E o próprio Cristo falou assim: não, bom, somente Deus que é bom. Porque Cristo estava em forma humana aqui. Então, dê glória a Deus, porque Deus é que é bom. E se você faz alguma coisa de bom para alguém, é porque Deus está habitando em você. Deus está usando você para fazer algo de bom para alguém, porque você não faz. Porque a Bíblia fala que nós somos ruins. Nós merecemos a ira de Deus sobre nós. Mas porque Cristo morreu na cruz. E através do mérito de outro, de Cristo Jesus, é que eu e você tem salvação. Imagina, irmão. Cristo saiu do trono dele e morreu na cruz para que eu e você tenha salvação. E salvação eterna. Creia nisso, irmão. Confie na palavra de Deus. Não brinque com as coisas de Deus, irmão. Jamais. Não perca a oportunidade. Porque você não sabe o momento em que Deus vai lhe chamar. E aí, irmão, o que vamos fazer? O nosso Deus
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é que dá a vida e tira. Como é dito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz levantar dela. E cada um de nós é o que o profeta, o homem de Deus, João, ele viu que você vai estar perante o trono de Deus. E eu vou estar também. E todos aqueles que vierem nesse mundo vai estar presente ao trono de Deus, desde Adão e Eva, e vai prestar conta do que foi feito. O diabo já foi condenado, junto com seus anjos. Ele já está condenado, só vai receber a sentença no lago de fogo. E a própria palavra de Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, diz que o último inimigo vai morrer a morte. Tá vendo, irmão? Então é muito sério. Se eu falar mentira aqui da palavra de Deus, eu estou condenando minha alma para o inferno. Quando eu falo inferno, é a destruição final, jogado no lago de fogo. Porque a palavra de Deus fala que inferno é sepultura. Então, irmão, a Bíblia vai dizendo aqui, ó, muitas coisas. E para encerrar o versículo, a partir do versículo 15, do 14, diz assim, ó: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Sabe por que a segunda morte? Porque a primeira vai ser, sabe como? Essa que a gente está vivendo agora. A pessoa morreu, pronto, acabou. Na volta de Cristo, muitos vão morrer quando Cristo voltar. Porque muitos não estão preparados. Vai pedir para os rochedos caírem na cabeça. Assim como diz, lá sabe onde? Lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 14 e 15. E assim por diante. Vai falando a palavra de Deus. Nesse capítulo vai seguindo e vai mostrando o desespero das pessoas que não querem nada com Deus. Então, irmão, a oportunidade é hoje. Você aí, se volte a Cristo. Não brinque com a palavra de Deus. Volte hoje. Este é o momento, é agora. Invoque o nome de Deus. Como é que você vai ter medo de morrer por coronavírus, de pregar a palavra de Deus, porque alguém está lhe ameaçando que vai lhe matar? Não. Nenhum covarde herdará o reino dos céus. Nenhum mentiroso. Nenhum, irmão. A palavra de Deus nos revela isso em Apocalipse. E está até aqui, ó. Em Apocalipse, a partir do versículo 21, capítulo 21, versículo 8, diz assim, ó: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que ele cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tá vendo? Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse terá a vida eterna, garantida por cada um de nós. Louvado seja o nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creia em Jesus Cristo, o seu único Filho, que morreu por cada um de nós. E morreu. Ele deu a vida por cada um de nós. Ele foi moído por nossas transgressões, como fala lá em Isaías, capítulo 53, versículo 10. O Senhor agradou em moê-lo e acabou enfermando Jesus Cristo, foi enfermo. E quando desce a sua alma, para que eu e você tenha aqui vida eterna. E hoje nós temos esses dias de vida porque Cristo veio e morreu. E por isso que devemos louvar, engrandecer e pregar o nome de Deus com toda autoridade, irmão. Creia nisso. Louvado seja o nome de Deus. Essa é a mensagem, irmão. A mensagem é essa, em que você, eu, todos nós estaremos perante o trono de Deus. E o que você vai dizer? Nada. Nada. Porque a sua vida está dizendo para onde é que você vai. Entregue a vida a Cristo hoje, agora, não deixe para amanhã, porque não sabemos quando a morte vem. Amanhã é tarde, amanhã nem sequer existe o hoje, agora, nesse momento, o presente. Hoje é 27, irmão, ou melhor, 27, hoje é 28, na verdade, né? 28 de agosto de 2021, esse é o momento. É a hora em que os verdadeiros adoradores se levantarão e adorarão a Cristo com toda a verdade e fervor. Devemos orar e clamar o nome de Deus. Louvado seja Deus para todos sempre, amém. E vamos orar para agradecer o nome de Deus. Está chegando o pôr do sol agora, nesse sábado maravilhoso. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Cuide dessas pessoas que estão vendo essa pregação. Que ela se volte a Deus a tempo, assim como eu, cada um de nós devemos firme. Cuide do meu filho Cosme Samuel, Benjamin, Radassa, a esposa Samira, cada um de nós, nos proteja a todos nós, Senhor. Nos guie e nos mantenha firme. Em nome de Jesus, que reina para sempre, nos perdoe, Senhor. O Senhor misericordioso, nos perdoe, nos dê sabedoria para pegar a tua santa palavra com autoridade a cada um de nós. Abençoe aqui Caxias, a vizinhança. Habitou aqui no Monte Oreb do Senhor, batizado como Monte Oreb. Abençoe Caxias, o Maranhão, o Brasil e toda a nação e todo mundo, em nome de Jesus, que reina para sempre. Amém. Louvado seja Deus, para todos sempre. Amém. Glória
Adeus.